Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. A razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou a interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram, mudos, e o mestre voltou a falar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando então a assembleia de amigos que lhe reclamava uma explicação mais ampla,
Jesus então falou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, ora a ora, das influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito do bem, por meio de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis, por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentaram os pescadores. Ao amanhecer, o anjo ocorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-lhe a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe as ideias, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior. Estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, porém, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de quem fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal da bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e o ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excessos de regalias se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na sua criação. Fim da história. Esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. E que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela.
remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se envolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e o verão com mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Sete Minutos com Emmanuel. Episódio 77. Segunda Carta de João, capítulo 1, versículo 8. Comentário do livro Ceifa de Luz, capítulo 31, intitulado Aflição. Acautelai-vos para não perderdes o fruto de nossos trabalhos, mas, ao contrário, receber pela recompensa. Segundo João, capítulo 1, versículo 8. Comenta o benfeitor. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico transformado em cadinho de angustiosos padecimentos.
caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retorne à existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos aos mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Retomando o tema da perseverança e do zelo próprio, presente na carta do apóstolo João, Emmanuel examina as aflições presentes em nosso caminho sob novo prisma. Vendo nela o ensinamento bendito com vistas à aquisição das mais belas conquistas espirituais para a esfera superior, ressalta que o tesouro da experiência somente é conferido aos que não desertaram do trabalho difícil. Abraçar a aflição construtiva, permitindo que ela opere em nós a almejada cura ou aperfeiçoamento, exige que se aproveite o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Ciente da nossa falta de perseverança, nos adverte o benfeitor dos riscos da fuga ao dever e da inconveniência de se disputar escusas e moratórias à caça de consolação e conforto, adiando indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à nossa própria restauração. Diminuir as provações alheias à custa do sacrifício próprio é o caminho para convertermos nossas aflições em talentos de amor.
98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Erros de vidas passadas são corrigidos através da reencarnação. Ontem cometeste o engano e hoje sofres as consequências mais diversas. Traíste o amor e a confiança do companheiro e vives conflitos dolorosos no campo do afeto. Atentaste contra a missão sublime da maternidade e experimentas a frustração de não gerar filhos. Abusaste das condições de poder e autoridade, e injustiças inexplicáveis te frequentam o caminho. Negligenciaste sérios compromissos familiares, e a parentela te cobra dedicação e sacrifício. Jogaste com os sentimentos nobres de outros, e desajustes e inibições te afligem a sexualidade. Cedeste aos prazeres e excessos de toda a natureza, e enfermidades limitantes te disciplinam a vida. Dilapidaste bens nas loucuras da prodigalidade, e a bolsa vazia te ensina a lição de equilíbrio. Galgaste o pedestal tirânico da arrogância, e aprendes com sofrimento a lição de humildade. Amontoaste tesouros nos cofres do egoísmo, e horas difíceis te levam a pedir solidariedade. Plantaste na intimidade as sementes do ódio, e colhes a amargura na obsessão e doença mental. Ninguém escapa à lei de causa e efeito. Ontem, débito com código divino. Hoje, cobrança da dívida. Moléstia da alma. Sabemos que a fogueira da aflição queima junto a seu peito e você sente estranha aura ao redor de sua mente. Enquanto você não assumir a responsabilidade por tudo o que lhe está acontecendo, não encontrará a verdadeira cura para sua alma. Não se deve criar um mundo de explicações falsas, culpando os espíritos pela infelicidade e desarmonia vivenciadas. Isso é distorcer o real sentido dos acontecimentos. Você não pode culpar os outros por suas emoções e sensações, sob pena de nada aprender sobre si mesmo. Aceitar a total responsabilidade por sua vida é a forma mais fácil de resolver dificuldades íntimas, mas, certamente, é uma tarefa que não se realiza da noite para o dia. A autorresponsabilidade e o significado verdadeiro das coisas submetem-se mutuamente. São itens existenciais inseparáveis. Obsessão é moléstia da alma. Quando você compreender a simultaneidade que existe entre as influências espirituais negativas
e seus atos e pensamentos íntimos, mais rapidamente dissolverá o elo existente entre eles. A lei da compensação se perpetua até que o homem tenha resolvido suas ações equivocadas e se engajado no legítimo fluxo das leis universais. Para cada conduta ou atitude errada, a natureza solicita uma contraação que a equilibre. Na vida, estamos tecendo uma malha existencial. A cada nova situação, se interligam os fios que começamos a utilizar nas experiências anteriores. Não podemos simplesmente anular o passado, mas podemos reformulá-lo e redirecioná-lo para a luz. O percurso de um dia é inevitavelmente influenciado pelas experiências e ações dos dias precedentes. A aflição para você tem sabor de eternidade, mas em breve ela poderá desaparecer. Basta procurar nos princípios espíritas os apontamentos lógicos e a exata orientação de que necessita para se libertar do desequilíbrio mental-emocional, causa principal de sua aflição. As palestras e passes espíritas auxiliarão em muito a higienizar e restaurar a atmosfera fluídica de sua aura, contaminada por energias deletérias ali armazenadas. Provavelmente, serão afastadas as entidades que atuam no seu dia a dia. Mas se você não modificar seu modo de pensar e agir, abandonando suas limitações, elas ou outras companhias desagradáveis poderão retornar. Sua mente guarda zelosamente fatos, informações, ideias e conceitos. Sua memória é o registro fiel de tudo quanto ocorreu com você através dos tempos, tanto no corpo físico como fora dele. Você cria a própria realidade com sua mente. Na verdade, você veste as emoções e os pensamentos dos espíritos e coopera na assimilação das sensações aflitivas lançadas sobre seu corpo astral. Você é um canal de expressão e em sua intimidade estão todas as matrizes de seus desarranjos. Suas emoções são semelhantes às fases da lua, ora crescente, ora minguante. Não se esqueça também de que você é o único responsável pelas forças negativas que sugam suas energias e tentam dominar sua casa mental. Não existe fatalidade em sua vida, apenas atração e repulsão, conforme sua afinidade. Na esfera física, como na espiritual, só se percebe e age em um espaço delimitado, quer dizer, cada pessoa atua segundo o seu grau de consciência ou em consonância à sua faixa vibratória. Na esquina da vida, você é um pedinte que suplica a esmola da paz. Mas lembre-se de que é igualmente uma usina de forças, recebendo, doando e assimilando o magnetismo de outros seres, encarnados ou não. Os espíritos desequilibrados que estão ao seu redor apenas exploram suas fraquezas. Buscam pontos vulneráveis, envolvendo-o negativamente em seu baixo padrão vibracional. Portanto, ninguém tem o poder de transtornar sua mente,
a não ser que você ceda diante da perturbação. Quando você diz que é um ser humano bom, que nunca fez mal a ninguém, acredita estar vivendo um ato de injustiça. Porventura, já se perguntou: faço mal a mim mesmo? Será que respeito meus direitos pessoais? Considero minhas necessidades tão importantes quanto as dos outros? Para você se livrar das agressões dessas entidades, procure encontrar a área de sua vida que está mais insegura e fragilizada. Reforce-a e inicie um trabalho interior. Desfaça a necessidade de querer dos outros o que deve providenciar por si mesmo. Isso o aproximará da libertação. Pouco a pouco, a aflição que lhe atormenta os sentidos se esvairá e experimentará uma força nova que brotará do seu interior, equilibrando seus sentimentos descompensados. A melancolia. Dentre os vários problemas com que se debate a humanidade está a melancolia. A melancolia é um estado da alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje, estamos na Terra novamente, num corpo diferente, talvez nesse país por primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez que outra, nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Ou ainda, sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Fatos, situações, pessoas, música, perfume são indutores dessas incursões inconscientes no passado e conforme tenha sido a experiência, será o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nos sentiremos bem. Se, ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente. Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, o tempo chuvoso lhes faz sentirem-se muito bem. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado da alma a outro, completamente inverso. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim em como dizem. Quando nos percebemos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento, para que não mergulhemos nele ainda mais, a ponto de perdermos o controle da situação. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Por essa razão, é que não devemos nos entregar aos braços da melancolia ou da depressão. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardemos a certeza de que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas situações com coragem e dignidade, porque então
nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. É provável que ainda agora te vejas consumido pela amargura, lamentando os momentos infelizes que te levaram a erros e desvios. Cobriste de ilusões a alma frágil e ingênua, que seduziste por capricho, declamando promessas impossíveis de cumprir. Injuriaste o corpo físico com abusos de toda espécie, indiferente aos apelos da moderação, minando a saúde e o equilíbrio. Sorveste a taça de prazeres desvairados em aventuras inconsequentes, dilapidando o patrimônio das horas e as possibilidades de realização. Cultivaste vantagens ilegítimas, movido por ambição e egoísmo, prejudicando o direito alheio. Abraçaste o vício por companheiro inseparável, surdo às advertências amigas, destruindo a dignidade própria e a harmonia interior. Desperdiçaste talento e inteligência, desprezando o dever nobre, para caíres no precipício do comodismo e da inutilidade. Agora que reencontras o Cristo em teu caminho, buscando os ensinamentos da Boa Nova, sentes o aguilhão da consciência e te vergas ao peso do remorso. Pensas nos prejuízos que causaste, nas dores que infligiste, nos desenganos que espalhaste, no tempo que perdeste, e no segredo de tua solidão choras em silêncio, imaginando-te a pior das criaturas. É verdade que não podes fugir às consequências de teus atos. Entretanto, Deus é juiz amorável, que distribui justiça e misericórdia, ofertando-te a cada momento a oportunidade de renovação íntima. Ainda é tempo de construir o bem. À tua volta pululam aflições e necessidades, lágrimas e infortúnios, à espera do carinho de tuas mãos operosas e benevolentes. Não tenhas medo de recomeçar e, tomando o Evangelho por roteiro de vida, segue adiante, ama, trabalha, ajuda e confia sempre na providência divina. Não estás sozinho nessa estrada redentora. Jesus acompanha teus passos vacilantes, sustentando-te a coragem e o ânimo. E toda vez que sucumbes à paralisia do remorso,
o Mestre Divino afaga-te o coração dilacerado e, acreditando na sinceridade de teus propósitos, fala a tua alma com firmeza e amor. Levanta-te e anda. Leitura do livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. O retorno. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham nele um anel e sandálias. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado. Assim disse Jesus. Pode ser que estejamos atravessando um deserto de tribulações, sem dinheiro, amigos, saúde, sem horizontes, sem saber nem mesmo para onde ir. Temos muito receio de nos mostrarmos aos outros, tamanha nossa indigência. As culpas que carregamos nos envergonham sobremaneira. O fracasso parece ser o nosso único e infamante troféu. Jesus sabia que um dia iríamos nos sentir desse jeito. Ele sabia que um dia a gente se acharia autossuficiente, que nós viveríamos exclusivamente de aparências e superficialidades, que, embora sendo espíritos, tomaríamos os bens da terra como as conquistas mais importantes da nossa vida. Mas sempre chega o dia em que as condições terrenas se modificam. A vida material é uma gangorra. Dinheiro, sucesso, fama e poder se transformam do dia para a noite. Sabendo disso é que Jesus contou a história do filho pródigo, o filho que se afastou do lar, tomou antecipadamente a sua parte na herança, a qual veio a perder, levando uma vida equivocada. O filho se envergonha de ter dilapidado toda a fortuna do pai, sente um grande vazio interior quando não tem mais amigos, não tem mais o que comer e nem onde dormir. Talvez também estejamos nessa situação de completa falência pessoal. Há uma saída, porém. O filho pródigo se arrepende da sua vida mundana e decide voltar para casa. Muitos poderiam imaginar que o pai não deveria receber o filho ingrato, insensato e dissoluto. O filho chega sujo, com roupas rasgadas, com os pés descalços e extremamente abatido. Mas o pai o recebe amorosamente. Nenhum sermão pronunciou. Ao contrário, Jesus narra que o pai recebe o filho com abraços e beijos. Manda que os empregados tragam vestes e sandálias novas e ainda ordena que uma grande festa seja feita pelo retorno do filho. O simbolismo da parábola nos permite a interpretação de que o filho, ao se afastar da casa do pai, num gesto de rebeldia e cobiça, estava se afastando da sua essência divina. Houve uma desconexão entre o pai e o filho, entre criatura e criador, e dessa forma o filho passou a viver por conta própria, nutrindo-se apenas do elemento animal instintivo, das sensações passageiras da matéria, prestígio, sexo, comida, bebida e, obviamente, falsas amizades. Sua ruptura com o pai o deixou carente do alimento espiritual. Assim, quando seu dinheiro acabou, vieram a fome, o vazio interior, a doença, a solidão, a miséria e a saudade da casa do pai. Andrei Moreira explica bem essa desconexão.
quando o espírito se aparta do Pai e tenta burlar a lei, ele vive naturalmente o efeito da falta, da ausência do alimento afetivo e espiritual que lhe nutre o coração, a mente e a inspiração, encontrando a miséria moral e espiritual. Apartados de Deus, de suas leis e de seu amor, nenhum bem do mundo pode nos dar paz de espírito. Nenhuma glória terrena pode preencher as necessidades da nossa alma. Nenhum sexo pode nos dar amor. Nenhum dinheiro é capaz de nos dar riqueza de espírito. Nenhuma joia compra o coração de uma mulher. Sem que estejamos condenando os saudáveis prazeres do mundo, todos eles necessários na sua justa medida. Observamos que o equívoco do filho pródigo foi centralizar a sua vida no que é transitório, esquecendo-se da fonte que lhe nutre a alma de amor, beleza e afeto constantes. E essa fonte, que é Deus, está no coração de cada criatura. O retorno do filho pródigo é a conexão com o Pai, que simplesmente está aguardando a nossa volta para nos abraçar, beijar e festejar. Nosso retorno passa, primeiramente, pelo alto amor, acolhendo todas as nossas dores, lutas, sombras, conquistas e valores, recuperando a nossa dignidade de filhos de Deus em processo de crescimento. Depois, nos reconectamos com o amor, fazendo as pazes com os nossos irmãos, reconciliando-nos com aqueles que se encontram distantes de nós por algum tipo de aversão. Finalmente, nossa reconexão se completa nas trilhas da caridade, pois se o egoísmo é o que nos aparta de Deus, o amor é o que nos une a Ele. O coração de Deus é porta sempre aberta e aconchegante, mas não adianta ficar do lado de fora. É preciso entrar, mesmo de pés sujos e roupas rasgadas, mas com o desejo sincero de recomeçar. Assim, haverá uma grande festa em nossa vida. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor.
sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja. Oh,